Olá, bom dia a todos. É, Essa primeira mensagem que eu vou deixar aqui na nossa playlist no canal, ela retrata o tema desobediência. E por que eu escolhi esse tema desobediência? Há um texto da palavra que está em 1 Samuel 13:13, que diz assim: Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Esse texto retrata uma fala que o profeta Samuel teve com já ungido rei Saul. Você nota que a gente tem vivido um tempo de desobediência e nós somos desobedientes em vários aspectos. Faz parte da nossa natureza ser desobedientes. A nossa natureza é inclinada à desobediência. E isso não ocorre de hoje, isso ocorre desde o Éden, desde que Deus formou o homem e a mulher e criou os seres humanos, e o pecado passou a ser parte da natureza humana, foi por conta da escolha do ser humano em desobedecer. Note que sempre que temos oportunidade, a nossa carne ela vai nos levar à desobediência. Esse texto ele nos traz a seguinte reflexão: Saul ele foi desobediente. E por conta da desobediência de Saul, houve várias consequências. Mas o interessante aqui notar no texto é que antes das consequências, Saul se justifica. E isso está nos versos 11 e 12 de 1 Samuel capítulo 13. Perguntou-lhe Samuel: O que você fez? Saul respondeu: Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, eu pensei: Agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Veja, a justificativa de Saul, para Saul, era explicável. Mas o que nós precisamos entender, o contexto desse registro da palavra, é que Samuel tinha dado uma ordem e essa ordem não foi cumprida. E note que Saul usou todos a forma que ele tinha para poder se justificar, os seus argumentos, mas ele esqueceu daquilo que também está registrado na palavra, que se encontra em 1 Samuel 10, 8. Note o que Samuel tinha dito para Saul antes: Vá na minha frente até Gilgal, e depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Então aqui a questão não era apenas esperar, era esperar até que Samuel chegasse e lhe dissesse o que deveria ser feito. Lembrando que Saul estava na qualidade de rei, mas Samuel era o profeta, era o juiz, fazia a figura do sacerdote, em que ele se colocava diante de Deus para pedir ajuda de Deus, para pedir orientação de Deus, e Saul quis fazer o papel que não era dele. Tudo isso por conta da desobediência. Só que existe uma consequência para cada desobediência. E aqui, no capítulo 13 de 1 Samuel, agora já nos versos 13, Samuel diz assim: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Aí o verso 14 diz assim: Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo,
pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Bom, fica então uma pergunta para esta mensagem, uma pergunta que nos leva à seguinte reflexão: o que a sua desobediência pode lhe custar? A de Saul custou caro. Pense nisso e seja obediente naquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Um bom dia para você, que Deus abençoe a sua vida.